Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal do YouTube DR Emerson Sergipe e do Instagram DR Emerson Sergipe. Estamos iniciando mais um programa Fala Pra Mim. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 16 horas. Cumprimentamos também toda a equipe do programa Fala Pra Mim, o Félix Ney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim e a Núzia Costa. Cumprimentamos também ao amigo Zé Feijão, que está na sonoplastia do programa. E sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética, com atendimento nas áreas de dermatologia, cirurgia plástica, nutrição e psicologia. A Clínica Dermoestética fica situada na Rua Engenheiro Hernan Centurion, 540, telefone 3213-7560. Aqui, para que você possa anotar, 3213-7560. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, o CNLB, na Arquidiocese de Aracaju. E quando você pensar em comunicação e segurança para seu condomínio ou residência, que tal ter tudo isso na palma da sua mão? Estamos falando do interfone virtual APIS. Para saber mais, entre em contato com a APIS Tecnologia e Comunicação. Telefone 99172-6992. Anote aí, 99172-6992. E no programa de hoje teremos o nosso editorial sobre alienação midiática e as dicas de saúde e cidadania. Hoje conversaremos também sobre juros da dívida pública, os juros do Banco Central. E a partir de agora, o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, cuidado, previna-se da alienação midiática. A grande mídia trabalha o tempo inteiro fazendo a sua cabeça a partir da narrativa única, relativizando a verdade. Já nas redes sociais, essa alienação e idiotização de pessoas acontece com muito mais alcance e identidade. Aqui são os algoritmos das Big Techs, empresas de tecnologia e inovação, que dominam e controlam o mercado econômico e alienam a população, estabelecendo uma narrativa única, através da qual o individualismo, o consumismo e a concentração de renda constituem a única forma possível da vida em sociedade, onde os valores morais e éticos são cada vez mais descartados. Então, como controlar e dominar a grande maioria empobrecida da população? É aí que entra a alienação coletiva praticada pela grande mídia e pelas Big Techs, pelas redes sociais. A dominação não acontece apenas pela força, ela é também uma questão de linguagem. Por isso que os algoritmos das redes sociais foram estabelecendo termos, palavras, conceitos que pudessem ser difundidas em um mundo no qual a financiarização do capital inevitavelmente está produzindo
como uma das suas principais e nefastas consequências: o desemprego em massa. Então, nesse mundo de desempregados e subempregados, a dominação pela linguagem é imprescindível, de modo que viver de bico virou empreendedorismo, subemprego virou trabalho informal, fim de direitos trabalhistas virou flexibilização. E nesse cenário, mega empresas alimentam seus lucros com o dinheiro gerado pelo trabalho de milhões de empreendedores, prestadores de serviços e produtores dos mais variados, como boleiras, encanadores, artesãos, pasteleiros, motoristas, motoboys, repositores de estoques, caminhoneiros e outros profissionais. Tudo e todos ordenados pelos algoritmos dos aplicativos, sem os mínimos direitos, porque não há nenhuma regulação e o que restou da velha CLT não os contempla. É preciso regulamentar todas as formas de trabalho para que os que trabalham, sob qualquer forma que a linguagem os chame, tenham direitos, porque os donos dos aplicativos responsáveis pela ordem nestas formas de trabalho vivem do lucro milionário gerado pelos algoritmos desses aplicativos. Tempos difíceis, onde os trabalhadores não se acham trabalhadores e sim empreendedores de si mesmos. Não conseguem enxergar a superexploração que vai muito além do percentual pago ao aplicativo por lhe permitir vender seu serviço ou produto. Tramita no Senado Federal a proposta de Estatuto do Trabalho, que é uma proposta feita pelo senador Paulo Paim. Mas será que esse Congresso que está aí vai querer pautar e votar um projeto que garante direitos para a maioria do povo brasileiro? Ou vai continuar votando apenas o PL da devastação, a PEC da blindagem ou coisas que o valham? Pense nisso. E agora, antes da nossa dica de cidadania e saúde, quero mandar um abraço para os grandes amigos aqui do programa Fala Pra Mim. Lá no início a gente sempre cumprimenta todos os ouvintes da Rádio Cultura e aos seguidores do Instagram DR Emerson Sergipe, do canal do YouTube DR Emerson Sergipe. E agora a gente quer cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Cultura em nome dos meus amigos Jorge do Santa Lúcia. Quero cumprimentar também ao Carlos Alberto do Orlando Dantas. Quero mandar um abraço para a Jocilene e a Lúlia, minhas amigas lá na paróquia São Pedro Pescador, onde realizamos o projeto Saúde e Cidadania e fazemos atendimento quinzenalmente aos domingos. Quero mandar um abraço, por falar em paróquia São Pedro Pescador, para o meu amigo Padre Soares. Já estou inclusive de posse com os livros e no próximo atendimento deixarei os livros lá na igreja, os 2 livros que foram doados na live da segunda-feira, no podcast da segunda-feira, pelo Emanuel Rocha. Tá? Um abraço então para o Padre Soares. Quero abraçar também ao Padre Anderson, pároco lá da Catedral, cumprimentar também a Dom Lessa e a irmã Moraes. Grande abraço, cumprimento a todos e mando também um abraço para meu amigo Miguel, lá no bairro Cidade Nova, e para as irmãs Marlene e Vitória. Grande abraço, ouvintes, muito tempo aqui do programa Fala Pra Mim. E por fim, cumprimentando a todos os ouvintes, em nome desses, cumprimento ao meu amigo Márcio Giovanni. Tá? Um abraço para todos vocês e muito obrigado pela audiência. Quero também, estava esquecendo, não posso me esquecer,
do meu amigo Batista. Mandar um abraço para meu amigo Batista, sua família, meu conterrâneo lá. Grande abraço, Batista. Grande abraço para você e toda a sua família. Grande amigo, Batista. A gente seguidamente conversa ao longo da semana e mandar aqui um abraço para o Batista. Somos colega também da universidade, hoje aposentados, eu e ele, né, da Universidade Federal de Sergipe. Nós que nos conhecíamos de propriar, que nos tornamos colegas na universidade e continuamos amigos para a vida toda. E agora a nossa dica de cidadania. Vamos conversar mais uma vez, já falamos isso semana passada, mas acho o tema bastante relevante, é preciso que a gente repita, porque inclusive envolve uma campanha de assinatura de abaixo-assinado. É importante, portanto, que as pessoas se engajem, participem. É através da participação popular, do controle social, né, da participação efetiva que nós vamos fortalecer a nossa democracia e mudar essa realidade, onde tenhamos uma democracia efetiva, forte, verdadeira, mas que esteja a serviço do bem comum, do bem das pessoas, e não uma democracia burguesa que atende aos interesses de uns poucos que se baseiam na concentração de renda. Então vamos falar sobre transparência na administração pública e o controle social. Então, repito o tema que comentei aqui semana passada, onde peço o apoio para que vocês, ouvintes, o programa Fala Para Mim aqui, os ouvintes da Rádio Cultura, os seguidores do Instagram, os seguidores do YouTube, inclusive peço que vocês se inscrevam no canal do YouTube DR Emerson Sergipe. Entra lá, se inscreve ou se torne seguidor do nosso Instagram DR Emerson Sergipe. Precisamos estabelecer esse contato e fortalecer, né, esse programa que tem uma proposta de trazer uma informação de qualidade e de dialogar sempre tendo com muita clareza a primazia da vida, a primazia do ser humano, a defesa do meio ambiente acima de todas as outras coisas, para que a gente possa, então, fortalecer o conceito, né, do bem viver, o conceito do ser humano, da primazia da vida, da solidariedade, da fraternidade aqui nessa sociedade em que vivemos. Então, eu quero falar mais uma vez aqui da campanha por eleições diretas para os tribunais de contas. Mas primeiro vou falar para vocês sobre o que fazem os tribunais de contas da União. É importante a gente deixar isso bem claro. Os tribunais de contas da União, dos estados ou dos municípios, onde eles existirem. Segundo a nossa Constituição Federal, em seus artigos 70 a 75, os tribunais de contas, eles exercem, além da função fiscalizadora, o papel consultivo, judiciante, informativo, sancionador por vezes, corretivo e normativo, assim como parte de suas atividades assume caráter educativo. Portanto, os tribunais de contas fiscalizam as contas públicas. E essa fiscalização se dá sob o aspecto técnico, ou seja, os tribunais de contas, através dos conselheiros, eles avaliam, discutem e julgam processos que afetam a minha, a sua, a nossa vida. Ou seja, projetos na saúde, na educação, no transporte público e na segurança. Então, o conselheiro tem que ter muito conhecimento jurídico, contábil, econômico, financeiro ou administrativo. Porém, poucos possuem de fato tal conhecimento ou formação acadêmica. Lembrando ainda que o conselheiro deve ter idoneidade moral, honra, bons costumes, conduta limpa, como em todas as atividades. E também reputação ilibada, ser honesto. E ainda interessante ressaltar aqui, que esse é o foco da campanha pelas eleições diretas, é que o mandato do conselheiro atualmente é um mandato vitalício, né? Vai para a vida toda, se aposenta, vai.
E você sabe como os conselheiros dos tribunais de contas são escolhidos? Creio que a grande maioria da população sabe, mas é sempre importante aqui a gente reforçar a forma, a metodologia dessa indicação. O Brasil tem 33 tribunais de contas, divididos em 3 níveis. União, o Tribunal de Contas da União. Estados, então nas 26 capitais e no Distrito Federal. E temos alguns tribunais de contas municipais. Município de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e Pará. Então, esse total de 33 tribunais de contas. Então, por exemplo, nos estados, os conselheiros dos tribunais de contas são indicados pelo governador ou pelos deputados estaduais. Existe uma cota que é indicada pelo governador e outra pelos deputados estaduais. Portanto, você, o contribuinte, o pagador de impostos, não participa dessa escolha. Então, essa é a proposta aqui do programa Fala Pra Mim. Que tal você participar dessa escolha e eleger conselheiros para mandatos de 4 anos? Isso mesmo. Você vai poder escolher e eleger conselheiros a cada 4 anos numa eleição em ano ímpar. Agora, para que isso aconteça, precisamos conquistar esse direito. Basta apenas que você acesse o site. E vamos, importante, vai aparecer aí na telinha e vocês vão anotando aí. O Salvador vai colocar aqui na tela o site Jogo da Velha Democracia TC. Então tá aqui, você verifica aí. Agora você já pode fazer, acessar esse site e assinar o abaixo-assinado. Participar, faça isso agora. E recomende para seus amigos, seus familiares, para as pessoas que você conhece, os colegas de trabalho. Importante que a gente consiga a quantidade que é exigida por lei para que essa proposta vire uma lei aqui no Brasil, uma lei de iniciativa popular. Portanto, vamos conversar sobre esse tema com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, conversar com todo mundo, sugerir, propor. Precisamos iniciar essa discussão. Somente com a participação, com a luta e com a pressão do povo é que poderemos ter eleições diretas para os tribunais de contas. Isso é possível, está ao seu alcance. Participe. Exerça a cidadania. Não há dúvida de que, a partir das eleições diretas, nós podemos ter conselheiros nos tribunais de contas mais comprometidos com o papel constitucional, com o papel cidadão do Tribunal de Contas, do que hoje pela forma como são escolhidos. No estado do Paraná, os conselheiros do Tribunal de Contas já são escolhidos por eleições diretas, Então, a democracia se fortalece, e se faz dessa forma, com participação popular, com participação de todos, Chegou a hora de acabarmos com os acordos, os apadrinhamentos e os compadrios nas indicações e escolhas dos conselheiros dos tribunais de contas. Com as eleições, poderemos ter participação popular e exigência de conhecimento acadêmico para que alguma pessoa possa exercer o cargo de conselheiro. Então, nesse sentido, o movimento Democracia nos Tribunais de Contas quer mudar o artigo 75 da Constituição Federal, garantindo a eleição direta dos 7 conselheiros ou conselheiras com mandato de 4 anos. Então, é uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, de iniciativa popular, alterando o artigo 75 em seu parágrafo único. Agora, para que isso aconteça, será preciso colher assinaturas de 1% de eleitores, e esse número é de 1.600.000 assinaturas. É muita gente. Então, por isso que precisa que você se envolva, e faça a sua assinatura e busque mais assinaturas no seu ambiente de trabalho, nas suas relações sociais, familiares. Então, vamos realizar coletas de assinaturas. E acesse, vou repetir aqui, acesse o site Jogo da Velha Democracia TC para imprimir o abaixo-assinado.
participe, faça a sua parte, exerça a sua cidadania, tá? Para depois não ficar só reclamando. Que nós precisamos, através dessa participação popular, desse controle social que a gente está exercendo, ter nos parlamentos, ter nos tribunais de contas, né? Ter pessoas que efetivamente defendam, se comprometam com a sociedade e não tem outros compromissos que estão distantes. Por exemplo, o que está acontecendo, né, nesses últimos anos no Congresso é algo absurdo. Qualquer pessoa, né, que tem um compromisso com a seriedade, o compromisso social, né, que perceba a perspectiva e a finalidade do Poder Legislativo, do Poder Executivo, né, do Poder Judiciário, enfim, de todos os poderes, é trabalhar a primazia do bem comum, a primazia das pessoas, né, a defesa do meio ambiente. Então, é defender efetivamente as pessoas, aquilo que interessa. A política, para ter legitimidade, ela tem que estar em consonância com a defesa dos interesses, dos desejos, das aspirações da maioria da população, né? E os parlamentares se tornaram, eles estão a serviço de lobbies de determinados setores, eles não defendem, né, de modo impessoal o conjunto da sociedade, mas eles fazem a defesa de interesses e, inclusive, do interesse deles de se perpetuarem na política, cada vez mais tirando dinheiro das políticas públicas e colocando para financiamento de partidos. Cada vez mais é corrupção, e esse cenário de emendas PIX, de emendas secretas, de emendas impositivas, é um absurdo, né? É um parlamentarismo branco. O Brasil é uma república federativa, né? Uma república, e aí nós estamos estabelecendo na prática um parlamentarismo porque a população está elegendo a maioria de parlamentares que não representa, que não defende a população. Eu não tenho a menor dúvida, a menor receio em afirmar. Sergipe, seja nas câmaras municipais, seja na Assembleia Legislativa, seja lá em Brasília, a maioria não representa a população. Você que está me ouvindo agora, a maioria não lhe representa, não me representa, porque eles representam outros interesses. Estão na política para enganarem as pessoas, né? São verdadeiros ladrões da consciência popular e alguns, inclusive, caminham por outros crimes, né? E as emendas PIX estão aí demonstrando no Brasil inteiro o que tem acontecido, né? Roubam também o dinheiro público e é por isso que estão na política com essa perspectiva. Ou a população entende isso e acaba com isso. Agora, se a população chegar no processo eleitoral e quiser vender o voto, a sua consciência, para esses políticos picaretas, mau caráter, que estão fazendo da política uma atividade criminosa, aí nós vamos continuar cada vez mais afundando, nós estamos caminhando para a barbárie, né? Nós estamos nos desumanizando nesse processo. Então é preciso que a população faça escolhas através de um padrão ético, um padrão moral, que não vamos querer corrigir tudo isso, e é preciso que a grande maioria empobrecida entenda que ela tem que resolver isso de modo coeso. Cuidado, procure saber em quem você vai votar, analise, acompanhe o mandato. Olha, é fácil de ver, os nossos parlamentares, eles estão votando contra a população. A votação da devastação e da natureza, o PL da devastação, nós tivemos a quase totalidade dos deputados federais de Sergipe votando. Nós tivemos recentemente a questão da blindagem, né? Quem deve não teme. As pessoas que são decentes, que são honestas, não vão estar preocupadas, né, com se vão ser processadas, se vão ser julgadas, porque essas pessoas têm confiança nos preceitos morais, éticos e fazem as suas escolhas permeadas por esse viés ético, moral, decente. Mas tem gente, com certeza, entrando na política com a intenção do enriquecimento ilícito, né? Verdadeiros bandidos, a questão das organizações criminosas, né? Crescendo na relação com a política, e nós vamos ter
essas pessoas, claro, no exercício do mandato, isso que está acontecendo, procuram blindar. Não, tem que blindar porque o cara sabe da intenção, o que é que ele vai fazer, vai olhar a maioria que votou a favor da blindagem dos parlamentares, se eles não têm processos, como é que são a vida dessas pessoas? Provavelmente estão legislando ali em causa própria, né? Não, eu posso estar a qualquer hora dessa com um crime meio desvendado aí, então eu preciso me proteger para evitar que eu possa ser preso, né, e cumprir pena pelos crimes, pelos erros, né, que estou cometendo. Então é esse cenário, e a população não é possível, né? Precisa ter um mínimo de consciência coletiva, de consciência social e pensar coletivamente, agir coletivamente. E aí a gente precisa banir da atividade política, de qualquer atividade, né? Todas as pessoas que não utilizam, não têm uma atividade que respeite plenamente, né, a boa ética, a moral, né, para que a gente possa então estabelecer relações que sejam adequadas para qualquer atividade e não que a gente tenha cada vez mais atividades criminosas, né, permeando, né, o dia a dia das pessoas. Hoje a violência é algo absurdo, a gente fica contando, vai sair de casa, tem que se precaver, tem que tomar muitos cuidados. Eu me lembro que antigamente, na minha adolescência, eu andava pela rua, não existia a preocupação que tem hoje, né? Porque hoje a violência é um absurdo, né? O número de pessoas que estão nas ruas, né, cometendo crime, roubando, trapaceando, enganando as pessoas, mentindo, né? Chega nos parlamentos, o que tem de político. Eu conheço muito bem a realidade aqui de Sergipe, a mim, nenhum político aqui vai me enganar, porque eu conheço a todos eles, né? E sei de quanto alguns são bastante desonestos nas suas práticas, e quem muda isso é a população. Quem muda é a população. Não adianta só ficar identificando, o político é assim, é isso, é aquilo outro, eu não gosto. E outra coisa, importante ressaltar, não estou aqui negando a política, eu estou reafirmando a política. A gente precisa resolver a partir da atividade política, atividade consciente da população, consciente dos políticos, para que a gente possa enfrentar todos os problemas. Nós somos uma república federativa, democrática, então precisamos sim da política, não estou negando. O que eu estou aqui alertando a população é contra a má prática na política. Então a má prática tem que ser condenada em qualquer atividade, e na política não seria diferente, tá? Vamos conversar um pouco sobre os juros do Banco Central, né? Que é um absurdo, isso faz parte, né? Já vem lá de Bretton Woods, essa tendência de controle por parte de FMI, de Banco Mundial, de os bancos centrais que foram criados, os BNDES, tudo dentro desse planejamento estratégico de Bretton Woods, que mais adiante, já com o estabelecimento da financiarização do capital, vem o consenso de Washington, e aí tratam de tornar os bancos centrais independentes dos governos, numa perspectiva de que alguns países elegeram políticos mais progressistas e políticos que não querem se submeter a esse controle do capital, da financiarização, né? Então, o que é que esses que detêm o poder econômico fizeram? Não, então já que corre o risco de chegar um governante que queira atender mais aos interesses da população do que aos interesses do capitalismo financeiro, então vamos tornar o Banco Central independente dos governos. E nós tivemos um governo aqui no Brasil, o governo passado, que tinha esse compromisso com a financiarização do capital e não com a população, estabelece a independência do Banco Central, e isso é extremamente ruim porque a política monetária vai ser toda centrada na lógica do capital internacional. Então nós vamos ter desemprego, vamos ter privatização, vamos ter concentração de renda. E aí se estabelece, a partir
de 2000, nós passamos a ter a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga o superávit primário. E o superávit primário é o quê? Vamos arrochar, vamos tirar dinheiro das despesas primárias. O que é isso? A gente vai tirar da saúde, vai tirar da educação, da assistência social, da habitação, da segurança pública, do transporte público, vai tirar sempre dinheiro daí. Os governos têm que cortar ao máximo, contanto que garanta que vai pagar a dívida pública, com base numa taxa, a taxa Selic aqui do Brasil, que é uma das taxas mais altas do mundo. Então, esse é o cenário, né? Por a história dos juros do Banco Central alto, a grande mentira, olha a alienação midiática aí na cabeça das pessoas, que eu falei lá do editorial. Uma grande mentira é a alienação midiática, os juros precisam estar altos para controlar a inflação. Grande mentira. Os juros precisam estar altos para remunerar os credores da dívida pública, né? Um conglomerado aí de bancos que controlam todo esse processo. E aí o capital internacional se junta com o capital nacional, a financiarização do capital, para estabelecer e amarrar todos os governos com essa proposta do superávit primário, para que sempre apertem, cortem, façam cortes nas despesas públicas, com pessoal, com saúde, com educação, com transporte, com moradia. Vai cortando aí, mas não pode cortar do que se paga de juros da dívida. Então nós vamos comentar um pouco sobre isso aí, né? Então, a questão dos juros do Banco Central, que também poderia ser reconhecido, existem economistas que escrevem dessa forma, esses juros do Banco Central poderiam ser reconhecidos, né, também como o engodo ou o baile dos juros do Banco Central. Então vamos destacar aqui a leitura de um artigo sobre o tema escrito pelo economista Paulo Clias, né? Então, o Banco Central divulgou no final de maio passado um boletim periódico com as informações relativas às contas fiscais do governo federal. A observação do material e a leitura do documento confirmam a tendência à manutenção da carga pesadíssima das despesas financeiras do orçamento da União, associadas ao pagamento de juros da dívida pública. Isso é o que impõe o tal do superávit fiscal, isso é o que impõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma lei aplicada, uma lei aprovada, aprovada pelos deputados, senadores, aprovada pelo Congresso brasileiro, mostrando que os políticos brasileiros não têm compromisso com a população, não representam a população. Então eles aprovaram a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma exigência do Banco Mundial, do FMI, do capitalismo financeirizado, no liberalismo, no neoliberalismo, que exige então esse superávit primário, que nada mais arruma os nomes bonitos, superávit. Superávit dá a ideia de que está tendo lucro, de que está rendendo, né? Tá superávit, não é déficit, é superávit. Superávit primário. Agora, o que é superávit primário? É que significa um arroxo no que o governo poderia gastar com saúde, educação, moradia, transporte, ou seja, gastar com o povo, então isso arrocha. E hoje se destina quase metade do orçamento. Metade do que o Brasil gasta é para pagar a dívida pública. Então isso aí não pode mexer, tem que garantir, pelo contrário, vem aumentando a cada ano o que o Brasil paga de serviço da dívida, enquanto vai arrochando e todos os governos estão aí, a grande mídia está todo dia batendo nisso, precisa diminuir, precisa garantir o superávit, precisa garantir, ou seja, o dinheiro que sai do público para o bolso dos banqueiros do capitalismo financiarizado. Então, ao longo do mês de abril, vejam só, o volume total de juros pagos aos detentores dos títulos do Tesouro Nacional atingiu o montante de 70 bilhões. Em um mês, o Brasil pagou 70 bilhões de juros. Esse valor representa um gasto de 3,3 bilhões por dia útil do período. Cada dia útil do mês de abril, o Brasil pagou 3,3
bilhões de juros aos banqueiros, aos credores da dívida pública. Isso é uma loucura. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a soma chegou a 928 bilhões. E esse valor cresce ano a ano, né? Então, esses dados ilustram de maneira tragicamente didática a forma como os diferentes tipos de gastos são tratados pela lógica da austeridade fiscal primária adotada pelo governo, porque é uma imposição do Banco Mundial, do FMI, né? Enfim, do capital financiarizado dos grandes bancos nacionais e internacionais que controlam toda a economia. Então, a política econômica é controlada pelo capital financiarizado. Em 2024, trazendo sempre exemplos, sempre dados aqui, o total das despesas com juros atingiu o valor máximo de sua história. Foram 950 bilhões em 2024. A tendência, portanto, é que os números aumentem ainda mais em razão da elevação do estoque total do endividamento do governo federal e também pelo aumento da própria taxa Selic ao longo do mesmo período. Então, vamos lembrar que em abril de 2024, o estoque total da dívida pública interna era de 6,4 trilhões. Olha, mas é isso. O Brasil está pagando quase 1 trilhão, você viu, chegou a quase 1 trilhão em um ano. E, no entanto, o estoque da dívida só aumenta. Quando termina o ano, o Brasil paga quase 1 trilhão e quando termina o ano está devendo mais do que quando começou o ano. Então veja que negócio de muito futuro, né, para a nação brasileira. Já em abril deste ano, verificou-se uma elevação do mesmo para 7,3 trilhões. Ou seja, essa dívida só aumenta apesar desse absurdo, metade do orçamento do Brasil. O que o Brasil gasta em todas as suas políticas públicas, todas, e despesa com pessoal e tudo mais, praticamente é o mesmo valor que gasta pagando a dívida pública. Uma dívida não auditada e uma dívida que tem esse juro estabelecido pelo Banco Central, que está a serviço desse capital internacional. O Brasil é a taxa mais alta, né, a taxa mais alta de remuneração dessa dívida. Assim, houve um crescimento de 14% no total dessa modalidade de dívida em um ano, né? Então, no que se refere ao indexador utilizado para a remuneração do endividamento governamental, podemos utilizar a taxa referencial de juros do governo federal como hipótese de cálculo. Então, nesse caso, a Selic estava em um patamar de 10,50 em abril do ano passado e subiu para 14,25 em abril recente. Assim, o crescimento da taxa definida pelo Copom foi da ordem de 40%. Então, quando a taxa aumenta 40%, significa que vai impor um crescimento de 40% na dívida pública só aí. Ora, sob condições com o crescimento do estoque da dívida e da taxa de juros correspondente, a tendência é que se verifique igualmente o aumento no volume de despesas com as despesas financeiras do governo federal. Há mais de 4 décadas que a métrica de avaliação de eventual sucesso ou fracasso no que se refere ao desempenho em termos de austeridade fiscal se restringe ao cômputo dos valores relativos às despesas primárias. Isso que eu comentei já aqui no início do programa. E aí a gente precisa decodificar isso, explicar para a população. Que história é essa de despesa primária? É o seguinte, essa história que o governo tem que ter austeridade fiscal, tem que gastar menos, tem que produzir o superávit primário, é assim, você tem que gastar menos, mas só pode tirar da saúde, da educação, da moradia, do transporte, da segurança e do pagamento do servidor público. Você tem que tirar daí. Você não pode tirar da dívida, do que você paga para a dívida. Então, essa dívida é sagrado, você tem que pagar e esse juros só vai aumentando. Esse juros só vai aumentando. Está em torno aí de 14%. Ele só aumenta. Ele teve um aumento de 2024 para cá de 40%. E isso vai só
o que um aumento desse coloca de aumento da dívida pública é um absurdo, e por isso que essa dívida vai aumentando, não obstante o Brasil pegar metade do seu orçamento, quase metade do seu orçamento, e pagar a dívida, tá? Então, no entanto, esse aparentemente ingênuo e singelo adjetivo faz toda a diferença. Essa história do primário, né? Eles gostam de botar termo bonito, superávit primário. É a questão da dominação pela linguagem, vai enganando o povo pela linguagem. Superávit primário, ó, o governo precisa ter superávit primário. É um governo que não está tendo déficit, é um governo que está tendo lucro. Mas essa história de superávit primário é pura balela. Isso significa que assim, nós temos que cortar das despesas públicas, porque quando fecha o ano os governos estão gastando mais do que o que estão arrecadando. Então, se está gastando mais do que está arrecadando, de onde é que ele tem que tirar dinheiro? É do gasto com as políticas públicas. Não pode tirar do que paga de juros para a dívida. Então, esse termo primário, ele trata-se de uma verdadeira armadilha introduzida nas regras e nas normas de avaliação da política fiscal desde o chamado Consenso de Washington, como nós já explicamos aqui. Então, os países do terceiro mundo, em processo de negociação de suas dívidas externas com aval do Fundo Monetário Internacional, FMI, do Banco Mundial e do Tesouro dos Estados Unidos, foram obrigados a incorporar essa metodologia em suas institucionalidades respectivas. Então, são obrigados a adotar a lei da responsabilidade fiscal. É uma informação que vem de fora. É Banco Mundial, é FMI? Não. Aí leia-se os grandes bancos, né, os grandes detentores do capital, né, financeirizado. E atualmente com o grande poderio das Big Techs. Então, a intenção era utilizar um arcabouço fiscal que propiciasse a geração de superávit nas contas públicas que pudessem ser automaticamente direcionados para o pagamento dos juros dos endividamentos, né, no caso, que acabam de ser renegociados. Então, a estratégia era separar as despesas financeiras das demais, de modo que apenas as não financeiras fossem submetidas a constrangimento e compressão. Pronto, entendeu? Esse aqui é o processo. Então, os banqueiros, né, os poucos banqueiros, os grandes banqueiros internacionais e alguns nacionais, que são grandes credores dessa dívida, disseram, não, peraí, vamos fazer o seguinte, separa de todo o dinheiro do governo o que é que o governo está gastando com a saúde, a educação, com as políticas públicas. O que é que está gastando aqui? Separa isso, pronto. É aqui que o governo vai ter que cortar. É aqui que vai ter que apertar o cinto. Vai diminuir cada vez mais, vamos estabelecer tetos para os gastos com saúde, com educação, vamos apertar o mais que pode aqui e todo o governo tem que aceitar isso, porque senão a grande mídia, né, a Globo vai estar dizendo, o governo não está cumprindo a política de responsabilidade fiscal, não tem austeridade. Isso significa apertar cada vez mais nas políticas públicas, tirar a condição de dar moradia, de dar emprego, de dar educação de qualidade, de dar saúde de qualidade para a população, porque precisa que esse dinheiro seja desviado para o bolso dos banqueiros internacionais. E daí o esforço pela adoção do que chamam, né, dos mecanismos de responsabilidade fiscal. Olha de novo outro termo bonito aqui, ó. Responsabilidade fiscal. Então, o governo que não estiver cumprindo a responsabilidade fiscal é um governo irresponsável, né? Então, vai fazendo essas coisas já objetivando trabalhar a cabeça das pessoas que não entendem desse processo. Por isso que a gente está aqui explicando, né, do que se trata e qual é o verdadeiro objetivo em tudo isso para que você possa ter o entendimento. Então, responsabilidade fiscal se resumia à busca de redução em rubricas como saúde, educação, previdência, salário dos servidores, investimentos e tantas outras. Mas os juros da dívida pública eram sistematicamente preservados de tal achatamento. Então, esse não diminui, né? E aí, inclusive, vai aumentando a taxa Selic para que possa aumentar o que essas pessoas vão estar recebendo através de todos esses recursos, né?
É desvio mesmo, é tirar dinheiro do bolso do trabalhador, que deveria ir para a saúde e educação, e vai para os banqueiros, os credores da dívida pública. A prática, então, esse superávit e a relação com as despesas do juros, a prática dos sucessivos governos, a partir da década de 90, quando o neoliberalismo pressionou mais ainda através do FMI, passou a incorporar essa orientação como regra de conduta. Em 2000, foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, imposta pelo Banco Mundial, quando a sistemática de busca do superávit primário tornou-se parte integrante dos dispositivos legais. Então, tal condição da política econômica levou a uma brutal transferência de renda do setor público para os cofres das instituições que operam empresarialmente no âmbito do sistema financeiro. Ao longo do período compreendido entre janeiro de 1997 e abril de 2025, por exemplo, foram drenados pouco mais, pasmem, de 11 trilhões do Tesouro Nacional a título de pagamento de juros da dívida pública. Então, 11 trilhões significa 11 trilhões retirados das políticas públicas, da saúde, da educação, da moradia. Não canso de repetir isso. Entender esse processo. E isso foi imposto como receita pelo FMI, né? Aí entenda-se Banco Mundial, entenda-se capital financeiro, impondo aos bancos centrais como política monetária, impondo aos governos como política fiscal, para que esse dinheiro seja desviado. É um grande aspirador que tira dinheiro do suor, do trabalho, do bolso das pessoas e vai para essa dívida pública. E a imprensa cria uma cortina de fumaça, não faz essa discussão que nós estamos fazendo aqui no programa Fala Pra Mim, não faz essa discussão para que a população possa entender como esse dinheiro é desviado para concentrar renda e empobrecer as pessoas nos seus lugares de origem, onde essas pessoas moram, onde essas pessoas vivem. É por isso que a pobreza, né, passa o tempo e o número de pessoas empobrecidas aumenta, né? Principalmente aqui no hemisfério sul. Hoje nós já temos a pobreza como uma realidade em todo o mundo, mesmo no hemisfério norte, né? Na Europa, nos Estados Unidos, já se encontra, né? Já se encontram sinais evidentes de empobrecimento das pessoas por conta dessa contradição, né? Uma política que é baseada na concentração de renda, uma política que não tem como primazia o ser humano, né? E uma política que desvia o dinheiro do capital mercantil, do capital industrial, para o capitalismo financeiro e, consequentemente, isso vai gerar desemprego, porque se você tira do capital do serviço, da indústria, né, do capital mercantil e joga no capital financeiro, você vai ter menos indústria, menos empregos a oferecer, então as pessoas vão ficar mais desempregadas. Então daí aquela dominação pela linguagem. Então vamos criar termos de empreendedorismo para estimular as pessoas, que ela precisa ter responsabilidade e se ela for empreendedora, ela vai resolver o problema dela, porque a gente já sabe que o desemprego vai ser em massa, né? Então começaram a cortar os direitos trabalhistas, sabiam que o emprego o desemprego ia aumentar, então é todo esse cenário e o objetivo é a concentração de renda, é pagar a dívida e cada vez mais as pessoas empobrecendo. Então, passa ano, o número de pessoas empobrecidas. Então, o elevador social, ele é muito lento aqui no Brasil, na América Latina, né? No hemisfério sul, ele é muito lento, né? E ele está se tornando lento em todo mundo, quase, por conta dessa política permanente de concentração de renda, tá? Agora, nesses últimos minutos do programa Fala Pra Mim, eu quero aqui fazer uma dica específica, uma dica de saúde, onde eu quero comentar sobre dois aspectos que no dia a dia do meu atendimento em consultório tem, assim, é sempre uma quantidade muito grande de pessoas que buscam atendimento dermatológico com essas queixas.
eu quero falar a questão da queda de cabelo, como o cabelo preocupa, por razões sociais, por razões de embelezamento, né? Por razões de autoestima. Então, isso está muito junto na questão do cabelo, né? Enquanto embelezamento, enquanto preocupação. Então, a autoestima das pessoas estão muito relacionadas com essa questão do cabelo, principalmente nas mulheres. E a queda de cabelo é uma queixa constante nos consultórios dos dermatologistas. E eu quero aproveitar aqui a dica de saúde do programa Fala Pra Mim para esclarecer que, primeiro, as pessoas precisam entender algumas coisas para esse contexto da questão da queda de cabelo. Porque eu vejo muita gente, tem muito remédio aí disponibilizado, a indústria está muito atenta a tudo isso. O pessoal está valorizando muito a questão da queda de cabelo. Então, a indústria trata a produzir medicamentos e a vender medicamentos, então tem uma oferta muito grande. Então, se as pessoas chegarem na farmácia, tem quantidade enorme. E às vezes as pessoas estão com problema, tá tomando remédio, aí comenta com pessoas amigas, pessoas da família, e as outras pessoas então se automedicam, aquelas coisas todas. Então, primeiro, o cabelo tem todo um ciclo natural e diversos fatores interferem para que o cabelo possa cair com maior intensidade. Os tratamentos cosméticos podem agredir a haste, né, do cabelo. Então é importante que as pessoas tenham esse entendimento. O ciclo do cabelo, ele sofre uma influência de diversos fatores. Então, doenças, medicamentos, tratamentos cosméticos. Então, são várias coisas que podem interferir. Então, diante de uma queda de cabelo, procurar o médico, procurar um colega médico, dermatologista, para que possa avaliar precisamente qual a sua causa, né? Qual o que está levando, se efetivamente existe essa queda de cabelo e o que está acontecendo. E aí temos que analisar, porque veja só, eu já disse que o ciclo de crescimento capilar sofre diversas influências que podem interferir nesse ciclo, retardando, quebrando o cabelo, uma série de coisas. E ao longo da vida, as pessoas também têm uma influência genética nessa distribuição do cabelo e também com relação à densidade dos cabelos. Então ninguém vai ter aos 50 anos a quantidade de cabelo que tinha aos 20. Não vai ter aos 70 a quantidade de cabelo que tinha aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos de idade. Ou seja, na grande maioria das pessoas, vai diminuindo a densidade capilar. A quantidade de cabelos vai diminuindo. Aquelas pessoas que têm alopecia androgenética, ou seja, no caso dos homens, os homens vão ficando carecas, que tem essa genética, as pessoas já nascem, né, pré-estabelecidos. Existe a alopecia androgenética masculina, feminina, homens e mulheres podem ter, e a partir aí de 20, às vezes até um pouco mais cedo, algumas pessoas podem começar mais, mas quanto mais cedo a alopecia androgenética começar a se manifestar, mais intensa ela será. Em outras pessoas ela começa mais tardiamente, então não será tão intensa ao longo da vida. Mas há uma determinação genética para isso. Afora dessa determinação genética, então existem aqueles outros fatores que interferem no ciclo do cabelo. Higienização, a parte cosmética, uso de medicamentos, a alimentação. Então, uma série de fatores que podem interferir. Então, é importante que o médico analise, porque diante dessa oferta de medicamentos, tem suplementos aí para o cabelo. Mas aquele paciente precisa tomar? É preciso examinar, ver a causa da queda, pedir exames para ver se existe alguma necessidade de suplementação. E não a pessoa simplesmente, eu vou usar porque o meu colega está usando, porque alguém está usando. Há uma individualização na causa da queda. Então tem que identificar qual é. E para aquele tipo de queda, para aqueles fatores que estejam interferindo, a correção adequada. Tá bom? Então, não saiam
vai na farmácia, quer aí um remédio para queda de cabelo, que existe uma variedade grande. Se fizer essa atitude, dificilmente vai sair sem um remédio, né? E agora a questão é, esse remédio está correto? Tem indicação para o seu caso? Fora as possibilidades de ver eventos adversos e de ver o evento adverso, inclusive, para o próprio bolso, porque pode estar gastando um dinheiro sem necessidade. Então, procurem, né, para identificar qual é a causa e recomendar, orientar o tratamento adequado. Então, isso é fundamental diante da quantidade de ofertas de medicamentos que existe hoje e diante dessa tendência de automedicação que as pessoas têm. Então, no caso do cabelo, procura um profissional, um dermatologista, uma dermatologista, para que possa, então, avaliar o seu caso e fazer a orientação terapêutica devida e adequada, tá bom? Outro problema das espinhas. Aí a explicação com relação às espinhas também há uma determinação genética, pode acontecer em qualquer idade, mas as espinhas acontecem mais da adolescência ao adulto jovem. E o grande problema hoje, existem duas coisas que eu quero alertar com relação à dica de saúde quanto às espinhas. Primeiro, está comprovado o ato de manipular, de mexer, de espremer é o mais relacionado com o agravamento do quadro de acne. Portanto, não manipule, não esprema, nem deixe também ninguém manipular e estar mexendo, tá bom? Esse é a primeira dica. E a segunda dica tem muita gente seguidamente fala, eu estou comendo uma alimentação gordurosa, está piorando. Não existe evidência científica, não existe comprovação científica de que a alimentação gordurosa interfira no quadro de acne. Mas sim, a correlação é com uma alimentação rica em açúcar, são os carboidratos. Então, há uma correlação com determinados hormônios que aumentam a incidência de cravos e de espinhas, tá bom? Então, o cuidado para quem está com acne, para quem está tratando, é cuidar dos cravos, das espinhas, tem os medicamentos apropriados. Hoje se valoriza muito a história de nós temos determinado tipo de bactéria que interfere no quadro de acne. Então, existem bactérias boas, boas, vamos chamar assim, que ajudam a controlar a microbiota ali e a proteger a pele da questão de acne. E existem determinadas tipos de bactérias, né? Tem um tipo de bactéria lá que, quando está presente na pele, aquela pessoa vai tender a ter um acne mais grave. Então, se está se valorizando muito isso hoje no conhecimento da acne nos tempos atuais. Então, esse cuidado, né, em procedimentos que se fazem no rosto, né, que você vai usar no dia a dia, se você não está destruindo aquela microbiota constituída pelas bactérias boas e não está facilitando, propiciando que as bactérias ruins relacionadas com o aumento da gravidade do quadro de acne, que elas estejam se estabelecendo. Então, muito cuidado, né? De novo aqui, precisa ser orientado nesse sentido, e as grandes dicas que a gente dá não mexa, não esprema seus cravos e espinhas, e cuidado com a alimentação excessiva, abusiva de carboidratos, tá bom? E muita atenção que hoje a gente valoriza essa questão de determinado tipo de bactéria que está relacionado com o agravamento da acne. E veja, é um tratamento que tem que ser feito e bem orientado, porque não é simplesmente o uso de antibiótico que vai resolver isso, mas uma boa orientação com relação a como cuidar dessa pele acneica e evitando o seu agravamento, tá bom? Então, com isso, estamos chegando ao final de mais um programa Fala Pra Mim. Fica o convite para que no próximo sábado, mais uma vez, estejamos juntos em mais uma edição do programa Fala Pra Mim, sempre a partir das 15 às 16 horas, aqui na Rádio Cultura. E lembrando que toda segunda-feira nós temos o nosso podcast. Na próxima segunda-feira, às 19h30, no Instagram de R. Emerson Sergipe, no canal de YouTube de R. Emerson Sergipe, nós estaremos conversando com um urologista especializado em oncologia. Então, nós vamos estar discutindo a questão do câncer renal, vamos estar discutindo temas relativos à urologia.
Então, na próxima segunda-feira, né, nós vamos discutir próstata, vamos discutir os rins, vamos estar discutindo esses temas que são bastante interessantes e pertinentes, e a informação em saúde é fundamental. Segunda-feira, 19h30, no canal de YouTube Dr. Emerson Sergipe. Já pode entrar lá, se inscreve, e aí você vai receber o aviso de que a live está começando, e você poderá então assistir. E lembrando também que os programas ficam salvos, né? Tanto o programa Fala Pra Mim, quanto o programa o podcast ficam salvos lá no canal Dr. Emerson Sergipe, canal de YouTube, tá bom? Então, obrigado, fiquem em paz, fiquem com Deus, tenham todos um bom final de semana.